Olá, meus alunos! Na aula de hoje estudaremos como efetuar operações de soma, subtração, multiplicação e divisão com números racionais fracionários. Cabe ressaltar que o conjunto dos números racionais é formado por todos os números inteiros, incluindo nesse grupo os números naturais, frações, números decimais e dízimas periódicas. Para este estudo, consideraremos apenas cálculos com frações. Componentes de uma fração. Um primeiro fato a ser observado é que uma fração nada mais é que uma divisão. Quando temos a seguinte fração, 3/5, devemos ter em mente que ela nos indica a divisão entre 3 e 5, que seria isso aqui. Se efetuarmos essa divisão, obtemos o seguinte resultado. 3 dividido para 5. Coloco o zero aqui, ó. E aqui vai ficar 30, não é isso? 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Este resultado, que é o 0,6, continua sendo um número racional, mas deixa de ser uma fração para tornar-se um número decimal. A fração contém dois componentes: o numerador, que a gente está representando aqui pelo 1, e o denominador, que a gente está representando aqui pelo número 2. O numerador corresponde ao número que está na parte de cima da fração. O denominador corresponde ao número que está na parte de baixo da fração. Se quisermos pensar na divisão que a fração nos fornece, temos que o número 1 da fração da imagem corresponde ao dividendo. O número 2 da fração da imagem corresponde ao divisor. O quociente seria, no caso, o número decimal resultante da divisão, que possui o mesmo valor da fração. Então a gente tem aqui que se a gente fizer 1 dividido para 2, coloco o zero aqui, que vai virar 10. Ó. 10 dividido para 2, 5. 2 vezes 5, 10. 0. A gente tem o quê? Que 1 meio é igual a 0,5. Aqui eu tenho um número em forma de fração, aqui eu tenho um número em forma decimal. A gente pode falar, a gente pode afirmar que isso aqui são iguais. Essa fração aqui e esse número decimal têm valores correspondentes. O resto vai ser considerado com valor zero, pois a divisão será feita até seu fim, exceto nas dízimas periódicas. MMC. O conteúdo MMC, mínimo múltiplo comum, é importante para cálculo de soma e subtração entre frações, sobretudo aquelas que não possuem denominadores em comum. Para fazer este cálculo, devemos proceder da seguinte forma. Por exemplo, vamos supor que queremos tirar o MMC entre 6 e 8. Fazemos um processo semelhante ao da fatoração, só que utilizando os dois números no algoritmo. Colocamos o 6 e o 8 lado a lado, separados por vírgula. Dividimos os dois simultaneamente por 2, que vai ficar 3 e 4. Agora a gente pode continuar aqui dividindo por 2, ó, porque o 4 é divisível por 2. Só que esse 3 que não é divisível por 2, a gente mantém aqui, ó, 3 e 2. Porque 4 dividido para 2, 2. Dividindo novamente por 2, ó, vai ficar 3 e 1. E por fim, dividindo por 3, 1 e 1. Fazendo essas sucessivas divisões, notamos que os números primos resultantes foram 2, 2, 2 e 3. Esses números devem ser multiplicados, tendo como resultado 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 3, 24. Este resultado dessa multiplicação é o MMC entre 6 e 8. Soma e subtração entre frações do mesmo denominador. Sabendo agora os componentes da fração e o cálculo de MMC, podemos dar prosseguimento no aprendizado da soma e subtração entre frações. Para somar ou subtrair duas ou mais frações de mesmo denominador, fazemos o seguinte: soma-se ou subtrai os numeradores e repete os denominadores. Por exemplo, vamos supor que queremos somar as seguintes frações: 6 sétimos mais 2 sétimos. Observamos que os denominadores são iguais. Devemos então somar os numeradores, que fica aqui, 6 mais 2, 8. E manter o denominador 7, tendo como resultado a seguinte fração: 8 sétimos. Agora vamos pegar essas mesmas duas frações, só que numa operação de subtração. 6 sétimos menos 2 sétimos. Para fazer este cálculo, que é de frações com o mesmo denominador, subtraímos os numeradores. 6 menos 2, 4. E mantemos o denominador 7, tendo como resultado a seguinte fração: 4 sétimos. Soma e subtração entre frações de denominadores diferentes. Para fazer este cálculo, devemos tornar as frações de denominadores diferentes em frações com denominadores iguais, utilizando para isso frações equivalentes. Por exemplo, as frações 1/3, 2 sextos, 3 nonos, 4 dozeavos, 5 quinzeavos. São equivalentes essas frações aqui, pois a divisão entre numeradores e denominadores sempre serão iguais a 0,3333. Se tiver alguma dúvida, é só fazer aí na calculadora, pessoal. Faz 1 dividido para 3, 2 dividido para 6, 3 dividido para 9, 4 para 12. Vocês vão ver que sempre o resultado vai ser essa dízima periódica aqui, Entretanto, ficar escrevendo frações equivalentes de todas as frações que desejarmos calcular uma soma ou subtração é um fato trabalhoso. Para isso, utilizaremos o MMC como auxílio. Vamos supor que queremos somar as seguintes frações: 1/4 mais 1/5. Está claro que as frações não podem ser somadas simplesmente somando o numerador e mantendo o denominador, pois não há denominador comum. Para resolver isso, devemos calcular a MMC entre 4 e 5. Então, fazendo aqui no cantinho, 4 e 5. Por 2 vai dar 2 e 5. Por 2, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, MMC entre 4 e 5 é 20. Encontrando o valor do MMC, podemos fazer o seguinte procedimento: dividir o MMC pelo denominador da fração e multiplicar pelo numerador. O resultado desse procedimento será o novo numerador. Olha só, se eu pegar aqui o 20, que é o MMC, vou dividir por 4, que é o denominador da fração aqui,
Vai dar 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 1, 5. Pego aqui o MMC de novo, ó, 20. Divido ele pelo denominador aqui, ó. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 1, 4. Agora, pessoal, eu tenho 5 vinteavos, que é uma fração equivalente a 1/4, e tenho 4 vinteavos, que é uma fração equivalente a 1/5. Em resumo, saímos de uma soma entre frações de denominadores diferentes, que era isso aqui, ó, para uma soma entre frações equivalentes de denominadores iguais, que é essa daqui. Fazendo agora a soma entre as frações, temos o seguinte: somamos 5 mais 4, 9. E esse 20 aqui a gente mantém, que é o denominador. Vamos fazer isso com um exemplo no próximo slide. Nesse caso aqui, pessoal, olha só, a gente vai tirar o MMC entre 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. 2 dividido para 2, 1. Aqui não é divisível por 2. Aqui não é divisível por 2. Por 3, 1. 3 dividido para 3, 1. Esse não é divisível por 3. E por 5, 1, 1, 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, pessoal, olha aqui, o MMC entre 2, 3 e 5, 30. Agora a gente faz o quê? Divide e multiplica. 30 dividido para 2, 15. 15 vezes 1, 15. Como aqui essa fração ela é positiva, então aqui é mais 15. 30 dividido para 3, 10. 10 vezes 1, 10. Como a fração é negativa, menos 10. Essa aqui é positiva, ó. 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 15 menos 10, 5. 5 mais 6, 11. Então, o resultado dessa soma entre frações, 11/30. Multiplicação entre frações. A multiplicação entre frações é bastante simples, bastando fazer o seguinte: para multiplicar frações, multiplicamos os valores dos numeradores entre si, para obter o valor do numerador da fração resposta. E multiplicamos os denominadores entre si, para obter o valor do denominador da fração resposta. Por exemplo, vamos multiplicar as seguintes frações: 1/7 vezes 2/3 vezes 11/4. Multiplicando os valores do numerador aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 11, 22. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 4, 84. Esta não é uma fração irredutível, portanto, devemos fazer a simplificação por 2, que vai dar o resultado 11/42. Inverso de uma fração. O inverso de uma fração é obtido simplesmente trocando numerador por denominador e denominador por numerador. Um fato interessante a ser observado é que a multiplicação de uma fração pelo seu inverso sempre terá resultado 1. Por exemplo, se temos a fração 3/4, o seu inverso seria 4/3. Se a gente multiplicasse isso aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. 12 dividido para 2, 1.
Sem segredo nenhum, pessoal. É só trocar os valores do numerador e do denominador. Se eu quero fazer aqui, por exemplo, o inverso de 2 sétimos, o inverso vai ser 7 meios. Divisão entre frações. Essas divisões podem aparecer de duas formas distintas, mas que representam a mesma coisa. No exemplo 1, temos uma divisão clássica. No exemplo 2, temos uma divisão na qual o numerador e o denominador são frações, mas trata-se da mesma divisão, viu, pessoal? Para fazer essa divisão, simplesmente fazemos o seguinte. No primeiro caso, multiplicamos a primeira fração, que é 1/2, pelo inverso da segunda. O inverso de 3/4, 4/3. No segundo caso aqui, pessoal, multiplicamos o numerador, que é 1/2, pelo inverso do denominador, que é 4/3. Fazendo isso, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Os resultados são os mesmos porque eu falei para vocês que essas duas operações aqui são idênticas. O que muda é só a configuração delas. Isso aqui, pessoal, a gente simplifica por 2. Simplifica por 2, vai dar 2/3. Mesma coisa aqui, ó. 2/3. Em resumo, esse procedimento de inverter o denominador ou o divisor transforma a operação de divisão em uma multiplicação. Os números inteiros são frações com denominador 1. Vimos no início da aula que os números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Isso porque podem ser escritos em forma de fração, bastando apenas colocar o número 1 como denominador. Por exemplo, vamos fazer a seguinte soma. 1/7 mais 2. O que a gente observa aqui? Que esse 2 ele é um número inteiro. Então, a gente vai ter o denominador 1. O MMC entre 7 e 1, pessoal, é o próprio 7. Então, aqui a gente já pode fazer a operação. Ó. 7 dividido para 7, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 7 dividido para 1, 7. 7 vezes 2, 14. 1 mais 14, 15 sobre 7. Então, temos o resultado 15 sétimos. Vamos a mais um exemplo. 2/5 vezes 4. Como esse número inteiro 4 é considerado uma fração, então a gente vai colocar aqui, ó, 4 sobre 1. Basta colocar 1 no denominador que ele se torna uma fração. Então, olha só, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. Então, a multiplicação entre 2/5 e 4, 8/5. Note que esse resultado não se altera trocando a ordem dos fatores. Se a gente fizer aqui, ó, 4 vezes 2/5. Vai colocar aqui, ó, o 1 que é o denominador. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 5, 5. Isso ocorre porque a multiplicação ela é comutativa. Vamos aqui, pessoal, a um último exemplo. 1/5 dividido por 3. Vemos aqui que o número 3 é um número inteiro, então o denominador 1. Para a gente fazer essa divisão aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vai pegar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Isso aqui vai dar o quê? 1 vezes 1, 1. 3,
5 vezes 3, 15. Então, a divisão de 1/5 por 3 vai dar 1/15. Agora, vamos supor, pessoal, que eu queira fazer essa divisão aqui, ó. 3 dividido por 1/5. Lembrando que números inteiros são frações com denominador 1. Coloco o 1 aqui, ó. Então, a gente vai ter o seguinte. O primeiro multiplicado pelo inverso do segundo. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 1, 1. Lembrando que os números com denominador 1 são números inteiros. Então, isso aqui é igual a 15. Note que o resultado é alterado ao fazer a troca entre dividendo e divisor, pois a divisão não é comutativa. Fazendo 3 dividido por 1/5, obtemos o seguinte resultado, 15. Que é diferente do resultado encontrado na operação anterior, que foi 1/5 dividido por 3, que deu o quê? 1/15. Bom, pessoal, era esse o conhecimento que eu tinha para passar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.